nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação. O rito tridentino, a forma extraordinária do rito romano. São Pio X nos ensina em seu Catecismo Maior que a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que sob as espécies do pão e do vinho, se oferece por mãos do sacerdote a Deus sobre o altar, memória e renovação do sacrifício da cruz. A presença do Senhor é real, substancial e física, sob as espécies eucarísticas, prescindindo da presença do povo. A missa é válida e justificada, ainda que esteja presente apenas o sacerdote, porque Cristo, no sacerdote, consagra a si mesmo nas espécies eucarísticas e se oferece ao Pai como vítima pelos nossos pecados, renovando o sacrifício do Calvário, onde, sozinho e abandonado, se imola por todos nós. Finaliza o Papa. A missa tridentina é a liturgia da missa do rito romano, contida nas edições típicas do Missal Romano, que foram publicados de 1570 a 1962. Foi a liturgia da missa mais amplamente celebrada em todo o mundo. Foi a missa assistida pelos santos. Existe há mais de 1500 anos e foi apenas promulgada no Concílio de Trento a missa tridentina, também chamada de rito extraordinário do rito romano. Foi promulgada para evitar que ritos novos, protestantizados, se infiltrassem no seio da Igreja. A missa católica é a mais perfeita representação do irrevogável ato de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz. Cada missa deve manifestar perfeitamente esta doutrina católica através de suas orações e rituais. A liturgia autêntica deve honrar e glorificar a Deus, expiar os homens de seus pecados e agradecer a Deus pelas graças que Ele concedeu ao mundo. No santo sacrifício, mais do que em qualquer outra manifestação de nosso culto a Deus, tem uma plena realização a palavra de Santo Agostinho que diz: rendemos culto a Deus, rezando, e Deus cuida de nós, comunicando-nos os tesouros de sua misericórdia. Nossas relações para com Deus são expressas pela oração e pelo sacrifício. As relações de Deus para conosco são o exercício de sua misericórdia infinita, instruindo-nos e comunicando-se a nós. E onde melhor se realizará esse intercâmbio espiritual do que no santo sacrifício da missa? Nele falamos a Deus e Ele nos fala. Nele nos oferecemos a Deus em união com o divino medianeiro, que é Jesus Cristo, e Ele se une às nossas almas no sacramento do amor. Desde o início da Igreja, a fé e a liturgia têm permanecido intimamente conectadas. Uma clara prova disto pode-se encontrar no próprio Concílio de Trento. Este concílio declarou solenemente que o sacrifício da missa é o centro da liturgia católica, em oposição à heresia de Martinho Lutero, que negava que a missa fosse um sacrifício, assim como os modernistas negam hoje. Sabemos, a partir da história do desenvolvimento da fé, que esta doutrina foi fixada com autoridade pelo magistério no ensinamento dos papas e concílios. O rito tridentino, a forma extraordinária do rito romano, é a liturgia da Igreja Católica em uso antes da reforma do Concílio Vaticano II. Inclui a missa, os sacramentos, vários ritos de bênçãos e mais. A missa é às vezes chamada de missa tridentina, porque tridentino se refere ao Concílio de Trento de 1545 a 1563, que unificou a prática litúrgica na Igreja Ocidental. O Papa São Pio V alcançou esta meta em 1570
quando emitiu a restauração do missal romano após o concílio. A missa tridentina foi baseada nas mais antigas e veneráveis fontes litúrgicas ocidentais. São Pio X decretou na bula papal, conhecida como Quo Primum, que seu único rito de missa fosse usada por todos na Santa Igreja. No entanto, exceções foram feitas para os ritos que tinham estado em uso contínuo pelo menos 200 anos. Por que o latim? O latim continua sendo a língua oficial da Igreja Católica Romana e tem sido usado como língua litúrgica no Ocidente desde o século III. A natureza imutável do latim tem conservado a doutrina ortodoxa da missa, que nos foi herdada dos pais da Santa Igreja. O uso do latim na missa e em documentos oficiais da Igreja tem sido fundamental em apoiar a universalidade e unidade da Igreja. O Papa Bento XVI indicou o uso de latim e o canto gregoriano na liturgia da sua exortação papal de 2007 sobre a Eucaristia Sacramentum Caritatis. Embora a missa tradicional seja dita ou cantada em latim, a maioria dos fiéis que participam na liturgia usam seus próprios livros de oração, os missais, que contêm o texto em latim, acompanhado por sua tradução no vernáculo. As regras que explicam como tal participação deve ocorrer estão na encíclica Mediador Dei do Papa São Pio XII, parágrafo 106. O Papa Bento XVI, em 2007, pelo motu proprio Summorum Pontificum, regulamentou a possibilidade do uso da liturgia tridentina. No rito romano, nas missas privadas celebradas sem o povo, os padres podem usar livremente a liturgia tridentina. Ela também pode ser usada publicamente em paróquias se houver um grupo estável de fiéis, coetus fidelium, que a assista. A princípio, a formalidade e o elaborado rito da missa tradicional pode nos parecer um pouco desconhecido. Há uma atmosfera de oração e reverência entre as pessoas nos bancos. Antes da missa, o silêncio é mantido na igreja, demonstrando respeito à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, que é reservado no tabernáculo, no centro do altar. Para criar um espaço sagrado, o altar é separado do corpo principal da igreja por uma barra que indica o local onde os fiéis se ajoelham para receberem a comunhão somente na língua. O crucifixo acima do altar relembra o fiel que o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa são os mesmos. As 6 velas acesas no altar simbolizam Cristo como a luz do mundo. O sacerdote e a congregação juntos ficam de frente para o tabernáculo e o altar aonde o sacrifício sagrado é oferecido. O altar normalmente é colocado em direção oriental da igreja, na direção do sol nascente, simbolizando Cristo ressuscitado. A comunhão é dada sob uma única espécie, com as palavras: o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde tua alma para a vida eterna. Amém. O sacerdote diz a oração completa. Há 2 formas principais da missa: solene, cantada e rezada. Uma missa rezada é uma que é simplesmente recitada pelo sacerdote. É menos cerimonial que uma missa solene. Uma missa solene é cantada usando várias formas do canto gregoriano ou polifônico, e o incenso é usado somente na missa solene. Eis alguns trechos com tamanha clareza da bula de Pio V sobre a missa tridentina. Em virtude de nossa autoridade apostólica, pelo teor da presente bula, concedemos e damos o indulto seguinte: que doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal,
com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados, administradores, cônegos, capelães e todos os outros padres seculares, designados com qualquer denominação, ou regulares de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo que o por nós ordenado, nem sejam coagidos e forçados por quem quer que seja a modificar o presente missal, e que a presente bula não poderá jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Fonte Bula Quo Primum, de São Pio V, tradução da bula Quo Primum Tempore. A Santa Missa é o grande mistério da nossa fé, a mais bela coisa que existe do lado de cá do paraíso. Pela sua sublimidade e dignidade, a Eucaristia merece, pois, o nosso máximo amor, admiração, respeito e veneração. Podemos, portanto, ter o legítimo desejo, reconhecido pelo Papa, de conservar a riqueza litúrgica deste rito tradicional da Santa Igreja, porque consideramos que é a melhor expressão litúrgica dos dogmas eucarísticos e o mais sólido alimento espiritual por sua riqueza, sua beleza, sua elevação, sua nobreza e a solenidade de suas cerimônias, por seu senso de sacralidade e de reverência, por seu sentido de mistério, pela maior precisão e rigor de suas rúbricas, porque apresenta assim maior garantia e proteção contra os abusos, não dando espaço a ambiguidades, liberdades, criatividades, adaptações, reduções e instrumentalizações, como lamentava o Papa João Paulo II em sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, número 10, número 52 e número 61. Forma litúrgica esta que não foi jamais abrogada, como afirma o Papa Bento XVI, no seu motu próprio Summorum Pontificum. O rito romano é antiquíssimo na Igreja, e segundo atesta o Papa Paulo VI, na sua Constituição Apostólica Missale Romanum, quando afirma que conservou sempre a mesma forma que foi fixada entre os séculos IV e V. Fonte Paulo VI, Constituição Apostólica Missale Romanum, de 3 de abril de 1969. Liturgistas e historiadores abalizados afirmam que o cânon romano, como temos até hoje, já estava constituído basicamente no século IV. A venerável e imemorial missa romana, incluindo seus ricos detalhes rituais, é teocêntrica, centrada e direcionada a Deus Todo-Poderoso. Ela dá glória constante ao Deus Trino, um sacrifício de adoração, ação de graças, propiciação e impetração, direcionado a Deus, tanto teológica quanto ritualmente. Ela é a obra-prima de 2000 anos da tradição, vida e culto católicos. A venerável missa romana realça o fato de que a Santa Missa é o próprio sacrifício de Cristo, santo, perfeito e completo em cada aspecto, através do qual cada fiel honra a Deus de maneira nobre, confessando ao mesmo tempo o seu próprio nada e o supremo domínio que Deus tem sobre ele. Expressa a fé católica romana de maneira clara e completa, com beleza sublime e nobre precisão, como, por exemplo, os mistérios da Santíssima Trindade e da Encarnação, a santidade e grandeza de Deus Todo-Poderoso,
o mistério da graça e a realidade do pecado, a veneração da Santíssima Virgem Maria, os anjos e os santos, a missa como o sacrifício de Cristo, oferecido ao Pai Eterno para nossa salvação, o sacerdócio como uma perpetuação do próprio sacerdócio de Cristo, a natureza hierárquica da Igreja, morte, juízo, céu e inferno, transmitem e exaltam a doutrina católica, como, por exemplo, o ensinamento católico sobre o inferno, o juízo divino, a ira de Deus, a punição pelo pecado, a maldade do pecado como o mal maior, o desapego do mundo, o purgatório, as almas dos falecidos, o reinado de Cristo na terra, a Igreja militante, o triunfo da fé católica, os males da heresia, cisma e erro, a conversão de não católicos, os méritos dos santos e os milagres. Cada gesto, cada sinal, cada reverência ao altar e às coisas sagradas, a beleza extraordinária do altar, os paramentos do sacerdote, o silêncio, as músicas sacras, o zelo e a centralidade de Cristo durante a celebração no rito tridentino. Só Cristo aparece. O sacerdote simplesmente parece ficar invisível. A Santa Missa Antiga não é para ser um capricho saudosista, mas, sobretudo, suporte espiritual para a nossa vida enquanto leigos fiéis que buscamos a salvação de nossas almas. Devemos ter cada vez mais anseio pela tradição e pelos tesouros que ela tem reservada. A liturgia é a fonte e o ápice da vida cristã. Portanto, se a missa não for celebrada condignamente, não teremos todos os seus efeitos naturais e próprios. Os abusos na liturgia que vemos hoje são responsáveis, em grande parte, pela situação dramática que vivemos. Escassez de vocações, abandono de religiosos, apostasia, êxodo de fiéis para seitas e por aí vai. Aqueles que perderam a visão do espiritual apelam para a sociologia, psicologia, para não ver o óbvio. Estamos caminhando para um humanismo sem Deus. Tirando Cristo do centro, tudo desaba. Em sua maior parte, as crenças dos fiéis destoam do que a Igreja sempre ensinou. Há um relativismo e a institucionalização do pecado. A liturgia é a fonte e o ápice da vida católica. Tudo se inicia no sacrifício do altar da Santa Missa. Sem uma missa celebrada de forma correta, em que a sacralidade seja evidente, não obteremos progresso. Uma missa correta é base de uma boa catequese. Por sua vez, pessoas bem catequizadas serão bons católicos e formarão famílias católicas. Por mais incrível que possa parecer, numa cegueira absurda, muitos acham que está tudo bem, mesmo com este novo paganismo que rege os costumes de nossa sociedade. Na distribuição da comunhão sem a patena, os fragmentos caem pelo corpo do comungante ou pelo chão e são pisados, varridos e dispersos. Dada a hóstia na mão, restam fragmentos grudados na mão do comungante. Por que até 1989 era sacrilégio tocar o Santíssimo e hoje isso virou ato de devoção? Onde está a verdade? Nem sequer falarei do modo com que certas pessoas guardam a partícula ou a levam embora com as mais diversas intenções. Ou não creem mais que cada fragmento seja Jesus Cristo inteiro e, portanto, são heréticos, ou creem e são sacrílegos. De tantos modos hoje se profana o Santíssimo, comunhão na mão, tabernáculos removidos do centro do presbitério e colocados de lado, Eucaristia na mão de ministros extraordinários, quer seja homens ou mulheres, missas inventadas, inculturadas e etc.
É absolutamente impossível seguir tal anarquia e pretender espelhar a fé católica constante. Portanto, tudo isso nos obriga a tomar uma decisão: rechaçar todas essas novidades por amor à verdade, à Eucaristia, à Igreja e às vossas almas, espelhar a fé católica constante. As nossas almas têm o direito à salvação por meio da graça. Assiste-se a certos ritos alegres e festivos que verdadeiramente fazem com que seja impossível ver ali o sacrifício do Calvário renovado na sua tremenda dramaticidade. Devemos estar seguros de atingirmos a plenitude da graça que provém do rito perfeito definido pela Igreja por ocasião do Concílio de Trento. Desta anarquia, desordem, criatividade, confusão litúrgica, surge obrigatoriamente a confusão espiritual do povo cristão que criou uma religião do comodismo. Entrar numa igreja com vestes indecentes, conversar sem nenhum constrangimento diante do Santíssimo, sem nem mesmo uma pequena genuflexão, uma saudação, simplesmente como se não existisse. E, sobretudo, pegar a hóstia com a mão, como se fosse um pedaço de pão ordinário, sem o menor cuidado com os fragmentos, sem a confissão prévia, fazer de tudo durante a comunhão, sem nenhuma disciplina moral ou espiritual, frequentemente em estado de pecado mortal, o qual, por outro lado, já dizem que não existe mais. Quantas surpresas diante do tribunal de Deus! Realmente é de causar temor. O rito romano tradicional tem uma orientação teo- e cristocêntrica patente. Manifesta tanto na posição ad orientem do celebrante, como nos riquíssimos textos do missal, que destacam o mistério trinitário, a divindade de Nosso Senhor e seu sacrifício na cruz. A missa católica, que é a renovação não cruenta do único sacrifício do Calvário, onde Jesus, por meio de si mesmo como sacerdote, se oferece a Deus Pai para obter o perdão dos pecados dos vivos e dos mortos, é o mistério terrível desta vítima divina e eterna, que renova a expressão máxima de sua compaixão pela humanidade arruinada, corrupta, atraída mais para o mal do que para o bem, excluída do paraíso, presa à própria malícia e ao demônio. A missa católica é, portanto, súplica, a oferta do Redentor que se faz pecado para lavar no seu sangue os nossos pecados. Essa missa deve ser seguida com respeito, profundo silêncio, contemplação devota, participação comovida do coração que contempla e se une à ação do seu Redentor, que ali se apresenta, feito pecado, ao justo juiz, que sobre tudo faz um exame exato e intercede a nosso favor para que sejamos perdoados. E nós, espectadores, adoradores dessa súplica, devemos unir nossos corações ao coração de Jesus, que fala por nós a nosso favor. Deixemo-lo falar com as palavras e os gestos que a Igreja definiu e canonizou através dos séculos. Eis aqui um documento da Igreja referente à Santa Missa. Concílio de Trento, Decreto e Cânones sobre a Missa, capítulo 4, número 1745. E porque as coisas santas devem ser administradas santamente, e de todas este é o sacrifício mais santo, a Igreja Católica, para que esse pudesse ser oferecido e recebido dignamente com todo respeito, estabeleceu desde muitos séculos o sagrado cânon, de tal forma purificado de qualquer erro, que não contém nada que não exale grande santidade e piedade e não eleve a Deus a mente daqueles que o oferecem. Este, de fato, é composto, seja das mesmas palavras do Senhor,
seja da tradição apostólica e também de tudo o quanto foi estabelecido piamente pelos santos pontífices. Faz-se de fundamental importância, principalmente para quem tem uma obsessão por reabilitar Lutero, recordarmos os comentários altamente teológicos, entre aspas, do heresiarca Lutero sobre a Santa Missa. Diz o herege: quando a missa for derrubada, estou convencido de que, juntamente com ela, conseguiremos derrubar inteiro o papismo. O papismo, de fato, se apoia sobre a missa como sobre uma rocha, todo inteiro, com os seus mosteiros, bispados, colégios, altares, ministérios e doutrina, em uma palavra, com todo o seu bojo. Tudo isso cairá necessariamente quando cair a sua missa sacrílega e abominável. Eu declaro que todos os bordéis, os homicídios, os furtos, os assassinatos e os adultérios não são nada em comparação com aquela abominação que é a missa papista. Era este o ódio que tinha Lutero pela missa. Muitos a chamam nostalgia pelo passado. Mas será que um rito feito segundo a norma e o rito dos santos padres, isto é, desde os primeiríssimos séculos da Igreja, que santificou a Igreja e foi celebrado pelos maiores santos, que reflete o eterno presente de Deus, isto é, sem passado nem futuro, sempre idêntico a si mesmo, regulado pela norma habitual e à qual se anexa uma lei escrita, totalmente aprovada por atos infalíveis, universalmente celebrado na sua língua sacra e estabelecido há muitos séculos, pode por acaso este rito estar sujeito a algum gosto, nostalgia ou desgosto pessoal? Estes sentimentalismos e preferências são a característica do protestantismo, religião criada pelos gostos e pela soberba do homem, não revelada do alto. A missa tridentina é a missa de Santo Tomás de Aquino, quem compôs o próprio da festa de Corpus Christi. É a missa que assistia São Luís, rei da França, até 3 vezes por dia. É a missa que São Felipe Neri caía em êxtases, durante os quais era preciso ampará-lo. É a missa que se celebrava clandestinamente na Inglaterra e na Irlanda, na época das perseguições. É a missa que rezava São Damião de Molokai, na capela construída com suas mãos leprosas. As orações, os hinos, as leituras que alimentaram a sua fé são as mesmas que alimentam a nossa. Na verdade, se deveria admirar a sua estabilidade ao longo dos séculos como coisa não humana e sim divina, prova de sua perfeição. E quando uma comunidade condena seu próprio passado, chamando de saudosistas aqueles que ainda o amam, seguramente acontecerá que num certo amanhã esta mesma comunidade acabará por renegar também o seu presente. Com efeito, na busca da comunicação de homem para homem, estão tão atarefados que se esquecem por distração da dimensão vertical do sagrado. A estabilidade litúrgica, a uniformidade dos ritos, plasma cada sacerdote como numa estampa única, uniforme, fabricada na antiguidade, conservada e transmitida íntegra pela autoridade. O sacerdote se aniquila no rito, porque nele é a Igreja que celebra. E então se pode estar seguro de que o dogma é transmitido, vivido, a graça se torna presente e é eficaz. Em todos os lugares da terra, o sacrifício é único, única a língua, único o canto e, portanto, única a casa onde se encontram todos os católicos. Irmãos na verdade, na verdadeira adoração, na celebração de um rito puro, santo, completo, inspirado por Deus, agradável a Deus, alma da Igreja, luz dos corações.
Rito que não tem nada de humano, totalmente despojado de elementos e tonalidades terrestres. Imobilismo significa estabilidade, solidez, eternidade, verdade, segurança. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.